nós estamos falando de alimentação saudável. E muito. A gente sabe que a maioria das pessoas tem medo de morrer, mas parece que não seguem o básico para ter saúde, né? E eu queria que você falasse a respeito de alimentações inflamatórias, porque a gente muito tem se falado a respeito de evitar alimentos inflamatórios, aqueles com alto índice glicêmico. Eu queria saber a respeito disso, e se o açúcar é o grande vilão. Uhum. Tá, vamos lá. A gente precisa entender que inflamação é um processo normal do organismo, tá? Então, assim, quando você faz um treino, para você se recuperar, né, você vai recuperar de uma inflamação. Você sai lá, você fez um sparring, você fez um treino de peso. O que vai gerar hipertrofia, o que vai gerar o fortalecimento é a inflamação que está causada ali. Então, a gente tem que inflamar. Nosso corpo ele tem que inflamar. Qual que é o problema? É a inflamação crônica, né, causada pelo estilo de vida. Esse é um problema maior. Aí a gente tem dois tipos mais evidentes de inflamação. A primeira inflamação e mais forte é a inflamação causada pelo tecido adiposo, que é a gordurinha. Então a pessoa está com um excesso de peso corporal, a pessoa está com excesso de gordura, o tecido adiposo, né, a gordura corporal, ela age como um órgão endócrino. Então, ela libera citocinas, hormônios e citocinas pró-inflamatórias na sua corrente sanguínea. E essas citocinas pró-inflamatórias vão lá causar resistência à insulina, vão atuar na tua imunidade e acabam realmente deixando você com um perfil mais inflamatório. Imagina assim, você vai ter que lidar, se você pega uma infecção, você vai ter que lidar com a infecção que você pegou, mais essa inflamação que o seu corpo está cronicamente lidando ali. Tá? Então, essa é a inflamação mais evidente. O outro tipo de inflamação é diretamente por meio da alimentação, só que essa ela é mais branda. Tá? Então, assim, você vai lá e come um alimento hiperpalatável, um alimento que tenha muitos aditivos, um alimento que contém ali uma quantidade grande de açúcar, gordura, emulsificante, tá? Qual que é a ação dele? Esse alimento em si, ele não é inflamatório. Ele não é inflamatório para o seu corpo. Mas, ao chegar no seu intestino, as bactérias do intestino, né? As bactérias patogênicas, maléficas que nós temos lá, elas gostam muito desses alimentos também. Então, elas começam a fermentar esses alimentos, elas começam a se alimentar desses alimentos e elas produzem uma substância chamada LPS, lipopolissacarídeo. Essa substância, ela vai entrar no seu intestino, né, na barreira do seu intestino ali, vai entrar na sua corrente sanguínea, vai lá na tua célula e sinalizar a inflamação. Tá? Aí sim a gente começa a ter um processo inflamatório por meio da comida. Mas vai ser o quê? Vai ser realmente aquela comida que é a Western Diet, que a gente fala, né, dieta ocidental, que é basicamente a ideia da dieta dos Estados Unidos, de hambúrguer, pizza, essas coisas. Mas aqui, para nossa realidade, é a dieta de padaria, a dieta da coxinha com todinho, do assado com café com leite com muito açúcar, tá? Eita, Então, esse tipo de metade de dieta também, açúcar. né, também causa esse problema. E aí nós acabamos por diminuir o muco intestinal, tá? Porque você acaba diminuindo a barreira, mais desse LPS, mais dessa substância acaba entrando na sua corrente sanguínea e você fica com essa inflamaçãozinha crônica, que é pequena, mas ela vai te incomodar. Aí você vai ter problemas de resistência à insulina, né? Resistência à insulina vai fazer com que você tenha um acúmulo mais facilitado de gordura. Então, se você come carboidrato, e você tem uma boa sensibilidade à insulina, você estoca, né, esses carboidratos lá no teu glicogênio, na tua musculatura, tem um direcionamento. Agora, se você tem uma sensibilidade à insulina ruim, ou seja, uma resistência à ação da insulina, esse carboidrato ele vai ficar mais fácil de ser convertido em gordura, tá? Além disso, o outro problema que a gente tem com os alimentos hiperpalatáveis, e aí eu entro em questão do açúcar que você perguntou. O problema não é o açúcar, tá? Por quê? Você não vai ver pessoas com um baldinho de açúcar comendo. Tá? Então o problema não é o açúcar.
problema é o alimento hiperpalatável, que na maioria das vezes Tem contém muito açúcar. Mas ele vai ter também gordura, ele vai ter também sódio, ele vai ter também emulsificante. É aquele alimento que, além de muito saboroso, você tem experiência com ele. É um alimento com textura diferente, ele é crocante, ele é cremoso, né? Tem aqueles alimentos que a gente coloca na boca e só come porque é legal, né? Biscoitinho de polvilho, por exemplo, você vai colocando na boca e mastigando para ouvir o barulho, né? Porque Uhum. é gostoso comer. O sabor nem é tão É, gostoso quanto comer, é. né? Então a gente acaba comendo muito desses alimentos que eles ultrapassam a ideia de fome fisiológica. Ele começa a ser uma fome mais emocional. Você come por prazer. Ao fazer isso, né, ao consumir muito desses alimentos hiperpalatáveis, você acaba modulando o teu cérebro, você acaba modulando o teu hipotálamo e a relação dele com a comida. Então, aquelas comidas mais saudáveis, né, aquela comida boa para a sua saúde, você já não você começa a ter um pouquinho de asco com ela, não consegue comer tudo aquilo, mas quando vem uma pizza de brigadeiro, você consegue, mesmo estando explodindo, você consegue comer, porque é uma comida voltada ao o emocional. Aí sim, esse excesso, né, esse consumo excessivo vai dar essas sinalizações pequeninas de inflamação que no longo prazo, na questão crônica, vai ser um problema, né? Mas eu sempre falo para o pessoal que dieta é contexto. Se você vai no final de semana ali e come uma pizza com a família e tudo, não vai ter problema se o restante da semana você está treinando e você está comendo certinho. Não vai ser um Uhum. problema. Então a dieta é um contexto.